do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven our place on earth. Ooh, heaven is a place on Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria já começar dizendo que para a gente é uma honra enorme, né, ter vocês dois conosco essa noite, para encerrar, né, com chave de ouro o semestre inaugural da LANTEC, que é a Liga Acadêmica de Medicina e Tecnologia da UFRJ. Então, eu espero que o pessoal tire bastante proveito, né, desse debate que a gente vai iniciar agora, esses dois doutores que trabalham, né, exatamente com neurociências e são professores da UFRJ também. O Bruno e a Carolina Passi são nossos diretores e eles vão estar auxiliando, né, a gente durante esse debate. Então, em primeiro lugar, assim, eu queria saber, né, um pouquinho mais da linha de pesquisa de vocês, como é que vocês trabalham, o que vocês acharam do episódio, como é que foi essa questão. Eu queria que a professora Isabela começasse, porque ela tem um projeto de extensão exatamente, que se chama Circuito Neural, que eu acho que tem a cara dessa atividade. Esse convite eu acho que veio principalmente para ela e o professor Henrique, então eu queria que ela começasse. Obrigada, Thiago. Obrigada, Lantec, né? Falei certo, né? Obrigada pelo convite. Bom, eu sou professora do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade na UFRJ, Campus Macaé, e eu sou basicamente professora de fisiologia, né, mas neurofisiologia, mais precisamente, quase não dou outras fisiologias lá. Eu atuo nos vários cursos, assim, da área de saúde. Em termos de pesquisa, eu trabalho com neurofisiologia das emoções em humanos, né? Na verdade, a gente chama as pessoas para o laboratório, eles fazem testes no computador, como jogos de videogame, são expostos a situações ali no computador, e eu coleto alguns sinais deles, particularmente o eletroencefalograma, o sinal eletroencefalográfico, estudo potenciais evocados frente aos estímulos que eu mostro para eles. Então, basicamente, em termos de pesquisa, é isso. E esse convite, ele vem bem a calhar, porque, em termos de extensão, eu e o professor Henrique atuamos no Circuito Neural de Cinema, que é um projeto que a gente tem lá em Macaé, né, que é basicamente isso que vocês fizeram aqui. A gente passa filmes e discute as coisas relacionadas à neurociência do filme e tal. A gente já fez esse episódio. Esse projeto é muito legal, inclusive, se me permitem um momento merchan, sigam as nossas redes, esse Circuito Neural. A gente, na verdade, o nosso projeto de extensão ele tem dois braços. Um braço é o Circuito Neural de Cinema, que eu posso botar depois o endereço aqui no chat do Instagram, e o outro braço é também uma liga acadêmica, que é a Liga Acadêmica de Neurociência Macaé, a NEUMAC, e que lá a Liga de Macaé, a gente faz uma coisa assim, mais de divulgação geral em neurociência, não é exatamente só filme. O circuito neural, ele é passar filme e discutir essas coisas, né? Só que como a gente está no contexto de pandemia e tal, a gente não está fazendo sessões, mas está atuando, fazendo posts em redes sociais, nas nossas redes sobre filmes e tal. Esse episódio do Black Mirror a gente já fez, e, assim, em termos de episódio de Black Mirror, não é o meu favorito. Acho que há episódios mais impactantes, mas ele é um bom episódio para a gente abordar alguns temas. Então, eu gosto dele pela utilidade, vamos dizer assim, né? Então, eu já conhecia, eu tive que rever, porque a gente fez a sessão dele há muito tempo atrás, e acho que até meio novo ainda, acho que era última temporada, sei lá, mas tem bastante tempo. E eu gostei, eu gosto porque ele trabalha o tema de consciência, que é um tema de muito interesse. Ele trabalha memória, né, o que são as memórias, né, o que elas são compostas. Ela também tem questões bioéticas, né, embutidas, né, a questão da eutanásia e tal. Então, ele é muito rico, apesar dele ser
bastante fantasioso, né? Bastante ficção científica, vamos dizer assim, mas ele tem uns temas interessantes, então eu acho uma boa escolha. Assim. Acho que eu falei que eu isso. Quiser falar, Thiago? Bom, eu sou professor da radiologia na Faculdade de Medicina do Rio e tem um laboratório que se chama Neuroimagem e Psicofisiologia. Então, claro que o tema de pesquisa também é muito parecido com o da professora Isabela, né? A psicofisiologia, ou também neurofisiologia do comportamento, também é uma forma de escrever, ou neurociência cognitiva. E tanto faço pesquisa básica quanto algumas pesquisas com aplicação clínica. Né? A ferramenta principal é a neuroimagem, mas a gente tem também abordagens por medidas cardíacas e também avaliações comportamentais, testes cognitivos, por exemplo. E oriento na pós-graduação, né, eu sou de 3 programas, recentemente entrei no 3º programa, mas basicamente a radiologia, né, que é a minha casa, eu oriento mestrado e doutorado, na cardiologia também, por conta dessas avaliações cardiovasculares, cerebrovasculares também, e recentemente no IPUB, né, na psiquiatria. Bom, em relação a, também, de repente, fazer um merchan, eu também tenho um projeto de extensão, eu tenho feito atendimento, inclusive, de funcionários e alunos da UFRJ, pelo programa SEART, que é um programa de atendimento, né, principalmente na pandemia. Eu tenho um projeto, na verdade, que se chama Neurociência e Yoga, mas me pediram para levar o projeto para atender, então, essa demanda de alunos e funcionários. Então, eu tenho dado aulas de yoga, mas mais voltado para meditação, relaxamento, meditação. Mas a ideia desse projeto é uma ideia mais ampla, e aí quem quiser também conhecer um pouquinho, tem um histórico das atividades no Instagram, aí é só procurar neurociência.yoga, yoga com Y. Bom, em relação ao filme, eu acho que assim, neurociência e yoga é uma forma de trazer um pouco de tradição, de vida real, né, as pessoas, como uma maneira de trazer neurociência para coisas mais práticas, dia a dia, assim, então, o projeto de extensão é parecido com o da professora Isabela, do professor Henrique. A gente quer, de certa forma, trazer vários temas, né, que são temas não só de profissionais de saúde, mas são temas que repercutem na sociedade. Eu acho que o filme traz isso, né, grandes temas, na verdade, né. E antes de comentar sobre o filme, eu queria comentar uma grande sincronicidade, por conta de que ontem, né, faleceu o meu mentor científico, o professor Sérgio Mascarenhas. Bem finalzinho da noite, eu já sabia que ele já estava numa situação bastante crítica, e assim, talvez a minha fala aqui, minha conversa com vocês seja um pouco inspirada. Ele era uma pessoa, ele é um físico que no fim da carreira dele acabou também se aproximando da neurociência, mas um físico que foi muito importante para a expansão da física médica. Eu sou físico também, com essa formação em física médica e neurociência, e ele era um gênio, assim, é difícil falar dele, assim, pessoa que muito criativo e muito pró-social também, e cientista nato. E ele falava muito essa coisa, né, se ele pudesse, ele teria essa vida após a vida, né. Então, de certa forma, essa sincronicidade de estar aqui com vocês, acho que assisti o filme, eu não conhecia o filme, né, eu não conhecia esse episódio, só tinha assistido um episódio do Black Mirror, então me marcou assistir, especialmente a forma com que é colocado. Acho que é uma qualidade do Black Mirror, né? Acho que tem uma sensibilidade, uma maneira de trazer, a gente que trabalha com emoção, com cognição, é muito perceptível, né, trazer relacionamento, amor, mas os vários desfechos, né, da história de vida de cada uma, e daí isso se refere a essa história de memórias, e aí, claro, tem o lado da ficção também, que eu acho que a gente pode discutir aqui. Eu acho que eu prefiro que vocês comecem a discussão, e a gente pode falar disso, por ser físico e, né, e trabalhar na área de saúde, na área médica, especialmente com saúde mental. Claro que a gente está sempre pensando em tecnologia, tanto do ponto de vista de diagnóstico quanto do ponto de vista de tratamento. Assim, acho que dá para imaginar já coisas bastante avançadas hoje, né, do que a gente já faz, e talvez essas discussões de hoje permeia essa questão tecnológica pelo próprio nome e o propósito da Liga. Mas eu preferia deixar primeiro aí vocês darem um encaminhamento, ver como que o público achou aí, os alunos, não sei se tem outras pessoas que não são alunos da UFRJ, fico à disposição, acho que vai ser gostoso aí falar sobre
esse tema que é delicado, né, e quem trabalha com saúde mental sabe disso, mas ao mesmo tempo eu acho que quem trabalha com saúde deve desenvolver, né, formas de comunicação para falar sobre isso, e por que não cogitar avanços tecnológicos que, por mais que não sejam iguais ao do filme, que possam permitir algum benefício, né? Então acho que dá para ir para várias linhas, da arte, da própria saúde, da ciência, da tecnologia. Fico à disposição de vocês aí. E obrigado aí pelo convite, claro. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Bruno. Sim, tá ótimo. Muito obrigado pela participação, doutor Tiago, doutora Isabela. Eu sou diretor de marketing da Liga. Eu e a Carolina Paz, que é diretora de extensão e pesquisa, a gente vai tocar agora o debate, né? Quem quiser, obviamente, os alunos, os ligantes, quiserem participar, sejam muito bem-vindos aí a comentar no chat com perguntas. Quem quiser abrir o microfone, enfim, o que achar melhor. Acho que eu gostaria de começar perguntando, e aí os dois podem contribuir como preferirem. Primeiro perguntando sobre em que pé que a gente está na tecnologia do que a gente vê no episódio, com a nossa realidade, seja com alguma semelhança em algum sentido, ou se a gente está muito distante de enxergar aquilo ali. Eu sei que eu vejo muito por alto, assim, na mídia, acho que uma tecnologia que o Elon Musk estava querendo trazer, que era do Neuralink, se eu não me engano, que era essa ideia de conectar o cérebro e fazer esse upload de informações do cérebro para uma nuvem, né? Mas vocês poderiam me falar em que pé, mais ou menos, a gente está nesse sentido? Eu vou passar essa para o Tiago, porque essa é a cara dele responder. Não vai nem tentar, Isabel? Não, de repente, depois ela... Não, se quiser eu complementar. falaria assim, bom, o que é necessário para que isso aconteça, né? Então, você tem que criar lá um mundo virtual, isso daí tudo bem, beleza, mas você tem que prever, de alguma maneira, as reações que as pessoas vão ter às situações, tem que criar alguma coisa relacionada a isso, né? Então, tirando a parte de como você vai transferir uma memória para um hardware, essa parte eu pulo, tá? Porque o físico é o professor Tiago, eu sou bióloga, você teria que prever várias coisas. A gente hoje tem técnicas de aprendizado de máquina, reconhecimento de padrão, coisas assim, que a neurociência tem estudos relacionados a isso, inclusive o professor Tiago trabalha com estudos de reconhecimento de padrão, que podem ajudar no futuro a você começar a prever como que uma pessoa vai se comportar em uma determinada situação, no sentido de ter uma capacidade preditiva, né? Você precisa criar isso de alguma forma naquele ambiente, né? Porque aquilo tem que ser agradável para a pessoa, mais do que desagradável e tal. Mas você passar circuitos que envolvem muitas áreas cerebrais não são só reuniões de informações sensoriais. Isso, por si só, já seria super complexo. Mas são reuniões de informações sensoriais embutidas de valências, né? Se aquilo é positivo, se aquilo é negativo, quão positivo ou negativo é. Isso, eu acho que a gente está muito distante disso ainda, mas eu queria ouvir o professor Tiago, porque ele trabalha com pattern recognition e, de repente, tem mais coisas a falar sobre isso. É legal, é até difícil ter um começo, mas eu acho que a professora Isabela já mostrou, né, a dificuldade. Quando você toma a perspectiva sensorial, né, somente isso já é muito completo, né, complexo, né, se for pensar em campos receptivos e pensar para cada modalidade sensorial, que a gente tem que incluir também a interocepção, a propriocepção, toda a sua complexidade, coisas que a gente não tem ainda essa riqueza também, desse mapeamento de cada modalidade sensorial, para se falar numa construção de consciência daquela modalidade sensorial, quando a gente fala já de processamento cortical. Pois bem, acho que isso já é um desafio. Se a gente quiser simplificar, eu gosto muito de transitar entre uma coisa mais complexa, coisas mais simples, tá, gente? Então, se a gente for pegar um exemplo disso só para a modalidade proprioceptiva e
a capacidade de gerar uma resposta motora associada a isso, a essa interface, a gente tem hoje o exemplo da interface cérebro-máquina. Mas ainda assim, talvez você já tenha algum contato com um nível de avanço que eu acho que já é razoável, mas a gente ainda não tem uma pessoa caminhando com uma capacidade de caminhar em terrenos diferentes, criando respostas, né, com pequenos ajustes para iniciar o movimento, terminar o movimento, gerar diferentes marchas, dançar, que eu acho que aí já a gente entra num cenário um pouco maior, e dançar, talvez, dançar num ambiente, sei lá, dançar na água, dançar, sei lá, num terreno com flores, com um terreno cheio de pedras. Então, a gente imagina o que é isso em termos de controle motor. Não é somente uma perna mecânica com uma interface somente para essa porção, né, do nosso controle motor, que precisa já da entrada sensorial proprioceptiva. Que aí, já mesmo reduzindo aí o problema, a gente sabe que não foi fácil, por exemplo, para o nosso pesquisador brasileiro, Nicoleles, que não é o único fazendo isso, né, mas ele é um dos que se coloca na fronteira disso no mundo. Então, a gente sabe que esse desafio, assim, para realmente fazer um paraplégico andar, a gente ainda precisa de algumas coisinhas acontecerem. Mas eu acho que, em termos de tecnologia, é isso que nos coloca, assim, deslumbrando essa tecnologia de interface cérebro-máquina. Agora, não tem como eu não falar, né, eu trabalho também com ressonância magnética. Então, assim, de certa forma, ser capaz de ler a mente, e aí a gente usa machine learning, né, deep learning, são os aprendizados de máquina, inteligência artificial, para conseguir reconstruir aquilo que o indivíduo está pensando. Então, assim, esses são experimentos, um dos experimentos, por exemplo, se eu não me engano, feito em Berkeley, nos Estados Unidos, quem foi voluntário foi o próprio pesquisador. Ele mais um da equipe, porque precisava ficar horas dentro de uma máquina de ressonância. Não sei se todos aqui já entraram numa ressonância, mas é gelada, barulhenta, apertada, claustrofóbica, para quem tiver algum desconforto. Então, eles perceberam que ia ser difícil conseguir um voluntário de ciência. Então, eles mesmos foram voluntários para ficar lá e foram expostos a milhares de imagens. E enquanto eles eram expostos, a máquina ia coletando uma série de imagens. Então, não é uma imagem só, não é um exame só. Na verdade, não sei qual o nível, quantas mil imagens foram adquiridas, e eles conseguiram fazer com sucesso essa reconstrução usando machine learning. E nesse caso, existe uma fase que é de encoding, né, de codificação, e uma fase de decodificação. Essa é a base da tecnologia. Então, assim, o que a gente já considera sucesso ainda não é uma imagem de alta resolução, aí entra na modalidade visual. Então, quer dizer, a gente consegue saber, pelo menos, que tipo de objeto a pessoa está vendo, mas é uma reconstrução ainda rudimentar. Mas é um avanço porque a gente pensa, poxa, então é possível ler a mente. E aí isso abre também discussão do ponto de vista ético, né, de onde vai parar o avanço desse tipo de tecnologia, porque se você já consegue ler as figuras, as imagens, então a gente já começa a pensar que talvez dê para também fazer a leitura do que a pessoa está, do próprio pensamento dela, né, do discurso interno dela. Enfim, hoje com Machine Learning a gente está, por exemplo, no laboratório também começando, né, a usar uma ferramenta que é de análise do discurso. Então, pela análise do discurso, ainda, talvez a gente não consiga fazer um detector de mentira, que seria a ideia de leitura da mente, mas a gente já consegue ter uma avaliação do tipo, do padrão de organização do pensamento, do discurso, né, do pensamento da pessoa ou da fala da pessoa. E isso, por exemplo, já está sendo aplicado para diagnósticos, de avaliação, né, da diferença do discurso em diferentes pacientes, né, em saúde mental, por exemplo, mas também em termos de cultura. Tem alguns estudos da professora Natália Mota, lá de Natal, junto com o professor Siddhartha. Então, vai um pouco nesse sentido também de conseguir reconstruir digitalmente uma realidade que é interna. Eu acho que isso também é um fragmento do que o filme sugere. E terceiro, também não tem como não falar, porque eu trabalho com uma realidade virtual que é induzida por uma substância. Então, assim, trabalhar com psicodélicos é uma maneira de colocar a pessoa dentro de uma realidade virtual, de certa forma. E
A gente não tem feito ainda, mas a gente está ensinando e tem estudos sobre realidade virtual, por exemplo, do ponto de vista terapêutico com tecnologias digitais, por exemplo. A pessoa bota a câmera e o paciente com estresse pós-traumático, então bota a câmera e faz o trabalho terapêutico de terapia cognitivo-comportamental e aos poucos treina ela já sabe que ela está naquela realidade virtual e ela vai ter um pouco mais de familiaridade e conseguir construir novas memórias em cima daquela memória traumática, seja altura, avião, ou Aí qualquer outra coisa assim. Aí é que tá, entendeu? Enquanto Diga. a gente está pensando em alterações da consciência em pessoas vivas, a gente está beleza. Pois é. Eu já botei um óculos de realidade virtual e fiz aquele jogo de montanha-russa. E eu tinha almoçado, eu fiquei extremamente enjoada. E eu sabia que aquilo não era real, mas parte do meu cérebro não sabe que aquilo é real. E eu fiquei enjoada, entendeu? Isso é um fato. Isso é uma coisa que eu recomendo que vocês não façam depois do almoço, como eu não sabia que eu ia ficar assim, mas experimentem, porque é muito interessante esses óculos de realidade virtual. Então, se fala em óculos de realidade virtual, substâncias psicodélicas e tal, é uma coisa, mas como que a gente vai proporcionar a continuidade disso para uma pessoa que morreu? Primeiro que a gente tem um problema de definição enorme aí. O que é consciência? O que a gente tem que preservar dessa pessoa? A gente não tem essa definição fechada. Vocês vão encontrar em livros de neurociência, de filosofia, inúmeras definições de consciência. Todas podem ser boas, podem não ser. E aí a gente já esbarra no primeiro problema. O que a gente vai preservar? O que tem que ser mantido? Os outros problemas, aí, uma vez definindo isso, a gente teria que ter uma possibilidade de codificação, como o professor Tiago falou, colossal. Eu acho que a gente não dispõe nesse nível de complexidade hoje, né, Tiago? Não temos isso. E de decodificação. Então, é muita coisa. E assim, é aquela coisa. Por mais que eu, com óculos de realidade virtual, sabia que aquilo era mentira, mas aquilo era interessante, mas quando você só tem aquilo, você só vai ter aquilo. E aí, como fica? Como que você... Porque o princípio seria, eu vou botar minhas memórias em algum lugar e vou formar novas memórias nesse outro lugar. É basicamente isso que eles fizeram, né? Botei todas as minhas memórias em algum lugar, agora eu sou exposta a novas entradas sensoriais e eu vou formar novas memórias, tendo as minhas preservadas a partir dessas entradas sensoriais que são falsas. Entendeu? Tudo bem. Mas a complexidade para isso é colossal. Então, é nisso que... Tudo bem que o filme é passado no futuro, não sei se vocês repararam, né? Elas são bem idosas e me dá a impressão de serem... Eu nem sei, eu nem entendi se elas são nostálgicas e escolheram os anos 80 por causa disso ou se elas nem viveram aquela época. Isso eu não entendi no filme. Mas é muita coisa. Desculpa, Thiago, te interrompi, porque... Não, acho ótimo, porque eu dei um exemplo do que é... Aí é que tá. Sim, não, acho que foi ótimo, porque aí mostra a limitação, né? Eu estava falando de algumas tecnologias que estão engatinhando, que podem possibilitar alguma representação de realidades internas, né? E até incluir uma interface para gerar também uma resposta no mundo aqui não virtual, né? Vamos dizer assim. Então, de certa forma, tem algumas tecnologias ensinando isso, e acho que você pontuou que mesmo as que têm limitações, como eu falei antes do caminhar ali, do paraplégico, por exemplo, no caso da interface cérebro-máquina pro ponto de vista motor e proprioceptivo, mas aí quando você falou, no caso da saúde mental, né, botar a realidade virtual ali, o óculos, não necessariamente aquilo preserva totalmente as suas sensações e a sua consciência do que você tem sem o óculos. Então, quer dizer, é aí que entra o maior desafio. Então, eu nem cheguei a falar da questão morte e da questão consciência, acho que vocês perceberam isso, eu só falei do que eu consigo enxergar um pouco de tecnologia que aponta nisso, e aí o resto é uma ficção que denota também desejos, acho que o filme fala de desejos. Então, assim, o primeiro desejo tem a ver com a própria consciência, outra preservação da consciência, a outra
são as outras coisas, como as próprias memórias, como a maneira de preservar memórias. E aí isso realmente eu acho que a gente não consegue nem cogitar. A gente pode cogitar, assim, guardar discurso como a gente guarda um livro, um diário, a gente pode guardar outras formas de memória a nível digital, até ressonância, se a gente quiser guardar ressonância, mas não necessariamente isso é consciência. Isso são registros, memórias, das mais diversas formas que podem ser guardadas para o futuro, mas isso não é, eu diria que não é um grão num deserto, um grão de areia no deserto em relação à consciência. Mas aí depois a gente pode falar disso quando surgir outros debates. Dessa consciência também depende do feedback corporal que a gente tem o tempo inteiro. Uma parte substancial. Você sabe que você é você muito por conta da sua propriocepção e por conta da sua interocepção. Como você vai produzir feedbacks corporais na ausência de um corpo? Esse é um dos maiores desafios. E em termos de conhecimento dos sistemas sensoriais que são estudados, a gente tem muito mais conhecimento sobre o sistema visual, porque nós somos muito visuais também, e o sistema visual foi extensivamente estudado, do que os outros. Então, a gente tem são muitos desafios aí. Mas a discussão é bastante interessante. Assim. Deixar a gente fica falando aqui um século. E várias pessoas com a mão levantada também, acho que a gente deixa circular, tem muito assunto também. Pois é, gente, pode perguntar aí. Você quer perguntar primeiro, Carol? Pode ser. Então, primeiramente, boa noite. Segundo, uma das cenas que me deixou assim mais marcada, entre aspas, é uma mais pro final, em que tem tipo um galpão, entre aspas, como armazenamento de vários dados de várias pessoas. Então, uma coisa que fica assim, eu fico realmente, nossa, bacana. Só que quem realmente seria o dono ou quem teria o direito sobre essa consciência virtualizada das pessoas que já morreram? Acho que a Isabela vai falar bem disso. Com certeza, algum bilionário aí que vai fazer muito dinheiro, porque se isso fosse possível, teria muita procura. Isso daí não tem a menor dúvida disso. E mais, eu acho que as questões... Será que seria o Elon Musk? Elon sempre ele, Musk. Será? Enfim. O que acontece é que essas questões éticas são principalmente para os vivos que estão lá como turistas, né? Porque olha o quanto de coisa que você poderia fazer de propaganda, de venda, de coisa. Pô, eu vi lá no San Junípero, tal, aquela máquina de videogame, cara, será que alguém vende aquilo? Aí, coincidentemente, também tem uma empresa que vende videogames antigos, aí começa a virar moda, Isso já acontece hoje, né? O virtual gerando tendências para o real, né? Isso com certeza aconteceria nesse mundo. E isso é muito doido de pensar, né? Tipo, imagina, aquele... Pô, Cristóvão Colombo lançando moda, cara. Mas se ele estivesse lá naquele mundo. Agora ele usando aquela calça daquele jeito, eu quero uma dessa também aqui. Enfim. Então, quem seria o dono, né? Quais os direitos? Será que o familiar teria direito de retirar a pessoa dali, né? Quem detém essas é a própria pessoa. A pessoa ali, se ela quiser sair dali e ela já estiver morta, é um caminho sem volta, né? Porque eu entendi que não teria como haver nenhum tipo de... Você está na lixeira, mas você pode ser restaurado. Eu entendi que saiu dali. Então, isso seria uma coisa muito bilionária. Eu acho que até em termos de computação, a gente nem tem computadores ainda capazes de processar a quantidade de dados que seriam requisitados para esse tipo de ação. Então, a gente tem um problema tanto tecnológico quanto um problema biológico envolvidos nisso, né? Por isso que a gente está séculos, talvez, longe disso. Mas se alguém teve a ideia para um episódio do Black Mirror, alguém no futuro, tendo essa possibilidade, vai querer fazer, né? Eu queria acrescentar também, né, nessa reflexão sobre tecnologia e quem detém a tecnologia,
é que muitas vezes antes de deter a tecnologia existe o desejo. E esse desejo, ele move as pessoas, move as riquezas e move a cultura. Então, isso já aconteceu outras vezes, né? Talvez a maioria de vocês aqui já tenha nascido numa cultura muito influenciada por tecnologia. Eu nasci numa cultura que estava sofrendo já uma transição, e eu particularmente, talvez na minha casa, entre meus amigos, tinha a chance, meu pai gostava de ter as coisas de primeira mão assim, mas eu gostava de estar na natureza, eu gostava de experimentar e estar em contato ainda com aquilo que era natural, porque eu sabia que o que era da tecnologia era induzido por alguém, tinha alguém por detrás daquilo. E a natureza era aquilo que todos os seres humanos que vieram antes de mim, há 1000 anos, 2000, 10.000, viveram de uma mesma forma, né, encararam, né, os desafios da vida da mesma forma. Talvez eu estivesse já motivado por ciência e por saúde mental desde aquela época. Então, eu acho que isso é um alerta também, né, porque quando a gente gosta da ideia, a gente acaba alimentando isso. Claro que as tecnologias se movem, a gente percebe, né, como eu citei algumas tecnologias que eu mesmo faço uso no laboratório, mas tem gente que faz isso numa proporção ainda muito maior. Mas eu queria dizer isso, né, que às vezes a gente se engaja na tecnologia e acha que ela é perfeita. E só depois que a gente vai perceber que nem sempre as coisas são perfeitas. O final do filme, ele foi um final feliz, mas podia ter sido um final trágico. Trágico, imagina que eu ia viver para sempre com uma situação traumática, tipo aquela menina que, né, jovem, ainda ficou tetraplégica, eu nem acho que é tetraplegia, mas imagina se então elas se separam e ela fica na eternidade para sempre sozinha, traumatizada e nem sabe o que aconteceu com a Kelly lá, com a outra, que seria a esposa dela, né? Então, assim, é só um exemplo pequeno, muitos outros problemas poderiam acontecer. E, só para terminar, né, o quanto que a tecnologia também às vezes nos seduz, é assim, a tecnologia do Elon Musk, ir para Marte, né, povoar a Lua, povoar Marte, povoar não sei o quê. E eu acho que a gente deve também considerar as tecnologias não, mas de certa forma, as capacidades naturais, né, assim, os recursos naturais e o quanto que eles já possibilitam de usufruir, né, quanto também pode ser sedutor a gente usufruir dessas outras, é difícil, né, eu não queria falar tecnologia, mas, assim, se a gente for pensar, como eu citei aqui, realidade virtual pode ser feita digitalmente, mas a experiência com o psicodélico, de certa forma, te coloca numa experiência analógica, vamos dizer assim, uma experiência química, com os recursos da sua própria fisiologia, que te colocam numa realidade virtual também. Então, quer dizer, de certa forma, é graças à nossa fisiologia que a gente pode experimentar, por diferentes modos e vias, uma mesma experiência, uma experiência não igual, mas experiências parecidas. Então, eu deixo essa reflexão, porque muitas vezes a gente é conduzido por quem detém a tecnologia. Eu acho que a pergunta da Carolina é muito pertinente. Eu acho que na área de saúde, muitas vezes acontece isso, e muitas vezes a iatrogenia, né, que é a própria doença ou problemas que são gerados em termos de saúde pela própria intervenção médica. Hoje a gente fala tanto, né, de cuidados da saúde na TV, na internet, que no fim as pessoas consomem isso e elas vivem a própria doença, assim. Do ponto de vista da saúde mental, eu acho isso um pouco preocupante. Mas é a forma com que a gente está evoluindo. Acho que, pelo menos, é bom a gente cogitar e refletir a respeito. A Mariana está com a mão levantada também. Você quer perguntar, Mariana? Tô sim. É que eu tava assistindo e aí eu tava vendo o episódio e durante as conversas das meninas eu tava até aceitando a ideia de ter um afterlife e tal. Só que aí, no momento que a primeira delas tava indo o remédio para ela morrer, quando ela morreu eu falei, putz, mas aí ela vai morrer? O que vai acontecer? Porque as memórias dela vão para algum lugar e como que ela vai reagir às coisas? Aí eu parei e pensei, então as memórias dela vão para um lugar e a partir daí foi o que a Isabela estava falando. Aí eu pensei, então a partir daí todas as novas reações que ela tiver vão ser pelas ideias, as memórias que ela
que ela já teve. Só que aí eu fiquei pensando, né? As novas experiências que ela tiver vão ter que ser com as memórias que ela já teve. Só que eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é, se ela tiver experiências que fujam muito do que ela já teve, porque a gente está falando de uma vida eterna. Então, se vierem experiências muito diferentes do que ela já viveu, a máquina teria que combinar experiências do passado. E isso podia dar abertura para combinações muito diferentes. Então, eu fiquei pensando, putz, isso ia dar, tipo, muitas aberturas. Aí eu fiquei, putz, muitas coisas. Aí eu fiquei, não sei, dá várias possibilidades. Mariana já estava quase comprando o negócio, ela desistiu. Eu entendi que primeiro você armazena as memórias da pessoa naquele computador super ultra luz, mas aquele computador também fornece eventos novos, entendeu? E esses eventos novos vão formar novas memórias naquele circuito que foi salvo. Então, aquele circuito que foi salvo, ele não é mais original, ele já vai ser mudado. Do mesmo jeito que quando a gente tem uma memória e a gente tem a informação registrada no circuito, né? Quando a gente faz quando a gente lembra do evento, a gente traz aquilo à tona, a gente pode modificar aquelas conexões, né? Isso é usado na terapia, por exemplo. Isso acontece o tempo todo. Às vezes você faz até falsas memórias, enfim. Então, uma memória ela é muito lábil, ela pode ser mudada, né? O que eu entendi que acontece é isso. Naquela visão, você coloca as memórias todas do jeito que elas estão e aí começa a encher com novas situações. Se é uma coisa comercial, eles não podem fazer nada muito estranho, que a pessoa vai começar a se sentir até desconfortável ali no ambiente. Tipo, que objeto é esse que eu não sei? Será que é isso? Eu acho que eles iriam evitar isso, né? É que eu fiquei pensando, ela reage com outras pessoas, por exemplo, ela nunca tinha ficado com uma outra mulher, e aí ela acabou ficando. Como ela nunca tinha reagido a isso, eu fiquei pensando, como que ela sabia, sabe, se ela não tivesse viva, como ela ia saber como ela ia reagir? Isso é muito interessante, Mariana, porque eles estão salvando as memórias da pessoa num hardware, vamos dizer assim. Só que eles têm que manter a consciência, e a consciência não é só isso, né? Então, não é só ativar suas memórias. É esse que é o lance. Eu fiquei, como eles vão ser fiel à pessoa que era... E também, se não forem, como é que a pessoa vai reclamar? Como a pessoa vai saber? Como é que a pessoa vai falar na justiça para processar a empresa? Não tem como. Não, mas aí eu queria aproveitar o que eu falei antes do analógico, né? A consciência é isso, gente. A gente não é exatamente uma coleção de memórias. E a gente não é uma consciência estagnada. A consciência é algo fluido. Né? Assim, tanto do ponto de vista filosófico, que já vem de muito tempo, quanto do ponto de vista da neurociência atual, e é o que dificulta a gente conseguir estabelecer uma fronteira para dizer a consciência é isso e ponto, acabou, é justamente essa dinâmica, porque ela está em constante aperfeiçoamento entre aspas, né? Em constante mudança. E as memórias também estão. Às vezes parece que não, as falsas memórias são exemplos disso. Né? E aí, além disso, a gente tem que colocar aqui em questão que são as camadas de memória, que memória não é só memória declarativa. Então, por exemplo, memórias emocionais. Acho que a Mariana trouxe um exemplo ótimo, porque ela não tinha ainda aquela memória emocional, apesar dela se reconhecer lésbica. Né? Não sei se essa é a melhor palavra para usar, mas vamos dizer, apesar dela ter o desejo por outra mulher, ficou entendido ali que ela não tinha tido a experiência ainda. Mas isso já denota uma tendência. Mas poderia ser que acontecesse de a experiência não ser legal, como acontece com pessoas hétero também. Mas a pessoa tem, né, uma propensão, uma tendência em ser hétero, mas quando tem o primeiro relacionamento, ou depois ainda insiste, e percebe, opa, tem alguma coisa errada. Então, quer dizer, além das tendências e das memórias anteriores, você está formando novas memórias e tendo novas experiências que moldam não só as memórias,
mas o direcionamento das suas ações, das suas tomadas de decisão, de quais experiências novas você quer ter, quais memórias você vai reforçar em todas as camadas de memória, não só declarativas, não declarativas, emocionais, memórias de procedimento. Então, assim, é que o filme realmente ele extrapola como se fosse possível fazer isso de uma maneira muito completa e perfeita nessa realidade virtual. Mas a Mariana colocou uma questão que é legal para essa discussão de neurociência, né? Percebendo como a nossa consciência ela vai sempre se atualizando. Isso aí é rico também. E bom. Acho que o Fernando estava com a mão levantada para perguntar também. Quer abrir o microfone? Oi, tô sim. Boa noite, pessoal. Sou Fernando, eu sou vice-presidente da Liga e diretor de extensão. Agradecer mais uma vez aí a presença de todos. Acompanhando aqui o debate, os professores falaram sobre a questão da terapia com alucinógenos, com a realidade a realidade virtual. Eu queria, se for possível, não sei se eu estou fugindo um pouquinho do assunto, de saber qual que é a diferença mais fisiológica, talvez, dessa terapia com alucinógeno e talvez da realidade aumentada para o que a gente conhece de terapia com hipnose, porque eu acredito que, na minha cabeça, eu achei que tivesse algum tipo de similaridade. Existe ou estou viajando? Quer, Isabela? Deixa eu ver se eu entendi. A terapia com psicodélico, essas substâncias psicodélicas são Psicodélico, desculpa. Essas substâncias são, em geral, agonistas serotoninérgicos, né? Então, vai influenciar ali os sistemas serotoninérgicos e tal. A realidade virtual, ela já, né, ela é uma entrada sensorial muito convincente, vamos dizer assim, né? Vai mexer com muita coisa. De hipnose, eu tenho pouco conhecimento desses estudos, então eu não saberia comparar exatamente, mas eu imagino que deve acontecer, talvez mais parecido com estados meditativos e tal, um estado de concentração um pouco diferente, que influenciem mais a atenção. Então, não sei se eu te respondi, mas seriam esse tipo de diferença. Se o Thiago quiser Entendi, já deu uma Deu uma clareada. Uhum. Eu também não tenho experiência sobre hipnose, assim, tive conversas com alguns amigos que tinham alguma experiência, mas nunca com alguém expert para compreender a fundo isso, mas talvez o que tem em comum é a conduta em relação ao fluxo de pensamento, fluxo de experiências internas, que aí eu acho que esse paralelo com a meditação que a professora Isabela comentou, eu acho que talvez seja mais próximo aí desse princípio também da hipnose. Agora, em relação aos psicodélicos, a gente tem visto, né, a literatura, eu digo assim, os pesquisadores que trabalham principalmente com mapeamento cerebral e comportamento, neurociência do comportamento, têm visto algumas similaridades com estados mentais do tipo mindfulness em pessoas que usam psicodélicos. Isso não quer dizer que a experiência é igual para todo mundo, mas existe uma certa incidência em alguns casos, né, por exemplo, pessoas experientes, mesmo com paciente, mas a ressalva é em relação aos efeitos tardios, não ao efeito agudo. O efeito agudo ele pode ser até desagradável, confuso, e a pessoa depois ela experimenta esse estado mais parecido com a meditação por conta do que a gente avalia de escalas, né? A gente tem questionários e a pessoa responde que ela está se sentindo mais aberta para o mundo, para as experiências, ela está se sentindo um pouco mais vamos dizer, conectada, com a sensação de unidade com as coisas, com mais amor. Então, essas sensações que ela relata são sensações que já foram, né, catalogadas enquanto sensações atribuídas aos estados meditativos, que talvez tenham um paralelo com a hipnose. Agora, um outro paralelo que é feito dos psicodélicos é com os estados oníricos, e houve uma pergunta aqui que eu vi que alguém perguntou em relação a isso, se há uma maneira de induzir uma experiência onírica ou direcionar a experiência onírica. Então, tem gente que estuda, por exemplo, só sonho lúcido, ou maneiras de induzir sonho lúcido, ou entender pessoas que tenham
que têm essa aptidão de ter sonhos lúcidos de forma mais recorrente. Então, assim, eu não conheço também essa literatura mais a fundo, mas em relação até à palavra que você usou, alucinógeno, ela foi trazida numa época de guerra às drogas, que estava se querendo criar um rótulo, mas já se sabia que os psicodélicos não eram exatamente indutores de psicoses ou de alucinações do tipo psicóticas que a gente vê em pacientes. Uma das características disso é a lucidez, de saber que está naquele transe e que aquilo é passageiro, por mais que hajam situações desafiadoras durante a experiência. Isso acontece também, como se fosse um pesadelo mesmo. Na meditação também há esse relato de praticantes de mais longa data, a pessoa relata as noites sombrias, né, que são momentos que a meditação te coloca numa situação desafiadora. Mas essa conotação de saber que está na experiência, que é uma experiência transitória, que é uma experiência para além da realidade que a pessoa tem consciência, ela é parecida, então, com os sonhos, mas a gente sabe que existem alguns sintomas ali, ou sinais que se apresentam de forma aguda, pós-aguda e também de longo prazo, e é esse tipo de panorama que se observa do ponto de vista de potencial terapêutico, e é por isso que a gente descartou o uso alucinógeno, apesar de que a própria comunidade médica fez tanto uso que hoje é o mais fácil, né, pegar e usar, claro, a definição mais antiga. Mas tem algum paralelo, tá? A gente pode até trazer de volta, desde que seja dentro do tema aí do filme. Eu acho que tem um paralelo interessante para se discutir em termos da possibilidade de alguém experimentar uma realidade fora daquela realidade que ela tem na vida dela, como no caso de uma paciente tetraplégica ou outros pacientes terminais, e outros casos, estão dentro dessa percepção de potencial terapêutico que os pesquisadores estão vendo com os psicodélicos, tá? Num ambiente controlado, numa situação que a gente tem que ver quem é o paciente, quem é quem. Perfeito, eu confundi mesmo o nome. Desculpa aí. Tranquilo. Agora, isso que vocês estão falando, eu acho que tem alguns estudos que estão começando a decodificar o conteúdo onírico em ressonância, não tem, Thiago? Acho que é tudo Siddhartha mesmo, não é? O Siddhartha tentou, mas eu lembro da época que eu falei com ele estava com esse projeto com um aluno, acho que era o Cláudio, mas depois, assim, eu perdi o contato, não fui atrás também do artigo, se eles publicaram, mas eles tinham essa ideia, e deve ter artigos na literatura mundial em relação a isso, sim. Aliás, o Siddhartha tem um livro, para quem gostar desse assunto de sono e sonhos, chamado Oráculo da Noite, que é bem legal, e ele é um dos maiores especialistas nessa área aqui no Brasil, né? Então, ele é um livro bem legal, o Oráculo da Noite. Outro livro que tem tudo a ver agora, no momento merchan de livros. Os livros não são meus, gente, é de graça que eu faço isso. Outro livro que tem tudo a ver com esse assunto é o Homo Deus, do Harari. Né? O Harari é famoso pelo livro Sapiens, né? Acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, mas ele tem um outro livro chamado Homo Deus, e tem tudo a ver com a nossa discussão, porque, principalmente no início, você fica bem incomodado com o livro, porque ele joga umas ideias que você vai assim, não é possível. E aí você vai lendo e vai, se tivesse isso, eu acho que, na verdade, ia ter procura mesmo. Essas inovações, frequentemente, elas não são de uma hora para outra, né? São pequenos tijolinhos, que uma hora alguma coisa vai ser possível, alguma hora bem lá no futuro, né? Então, quando a gente lê esse livro, ele põe situações futuras que são almejadas pela humanidade, vamos dizer assim, a imortalidade é uma delas, né? E ele vai pôr isso de várias maneiras no livro, mas e você fica assim, não é possível. Mas aí quando você começa a pensar, não, mas tem algumas coisas que já acontecem, calma aí. E aí você vai vendo e você fica assim, caramba. Tipo, essa coisa isso que a gente está fazendo agora. Tipo, estamos cada um na sua tela, na sua casa, falando coisas. Isso já é futurista, né? Na minha infância eu nem imaginava isso. Então, as coisas vão acontecer aos poucos, a gente não vai perceber tanto, entendeu? Essa que é a coisa mais assustadora. Então, eu tinha alguma coisa para falar também. Deixa eu comentar, que aí você vai lembrar daqui a pouco. Eu ia comentar... Oi? Tem mãozinhas levantadas. Tá. Não, mas só para complementar isso que você falou, talvez você lembre, e aí a gente segue, voltando para o filme, que eu acho que a ideia do filme de ter um ambiente virtual, de certa forma, alivia sofrimentos,
que assim, o tema principal é a própria morte, isso é meio complicado. Mas se for pensar no sofrimento de alguém que é tetraplégico ou uma paciente terminal, poder experimentar isso remete muito também à experiência dos sonhos. E já que a Isabela citou esse livro do Siddhartha, que é um livro que fala sobre a fisiologia dos sonhos e a importância dos sonhos, até porque o Siddhartha trabalhou com sonho, a carreira toda dele, em sonhos em animal. Muita gente nem sabe o que animal sonha, né? A gente não tem ideia disso. E aí o livro ele traz muito sobre a importância dos sonhos. E uma coisa importante que o Siddhartha fala, e eu concordo, e eu gosto de reforçar, acho que por isso que eu pedi a palavra, é porque a nossa cultura, de certa forma, está nos dificultando essa experiência. Então, a gente poderia sonhar na máquina, a gente poderia sonhar com psicodélico, mas a gente pode sonhar todo dia, não só à noite, a gente poderia dar uma cochiladinha, fazer um relaxamento, como o yoga propõe também. Mas qual que é a importância disso? Tem um papel tanto no aprendizado, quanto na restauração da saúde como um todo, mas também em relação a esse alívio, que é importante para a saúde mental, né? Sair daquelas dores, poder reformular, criar novas conexões, e também, né, reforçar algumas memórias, mas experimentar uma outra realidade que te faça perceber, opa, esse caminho que eu estou fazendo na vida real não está sendo legal. Tive um pesadelo aqui, experimentei uma realidade virtual ali com o meu sonho, voltei para a realidade e vou evitar algumas coisas, vou promover algumas coisas na minha vida. Mas foi meu corpo dizendo isso para mim. Isso já está acontecendo, né? Já existem várias propostas de abordagem terapêutica com psicodélico para esses pacientes, né? Mas eu estou falando até do sonho... Desculpa. Não, sonho comum também. Do sonho comum, porque... A parte que eles estão vivos lá, fazendo, entrando nesse mundo, isso daí isso daí tudo bem, entendeu? Não, mas eu queria falar do sonho mesmo, porque a gente adora a tecnologia. E mesmo assim, o psicodélico ele é uma tecnologia que o homem aprendeu com a natureza. Mas, de certa forma, a gente já tem essa habilidade. Os yogis, de certa forma, eles se aproveitam disso, do que já tem no próprio corpo, né? A potencial endógeno. Mas, claro, tudo bem, se for necessário o exógeno, se for necessário um computador, sei lá o quê, um supercomputador, tudo bem. Mas eu queria falar do papel do sonho, não só do ponto de vista do que o João Pedro colocou, da gente ter controle sobre o sonho. Porque parte do papel biológico do sonho é ele te indicar aquilo que a sua vontade muitas vezes está fazendo errado. Muitas vezes você não percebe. E aí, vou te dar um exemplo de um animal. O animal, ele tem uma experiência durante o dia, tipo um ratinho, e ele começa, assim, ele guarda aquelas memórias, mas parte das memórias é daquilo que não foi bom para a sobrevivência dele. Ele se colocou em risco, encontrou um predador. E aí, ele vai guardando essas memórias, do que deu certo, do que não deu certo. Aí ele vai compondo os engramas dele. Mas chega à noite, ele tem experiências que podem parecer até malucas, mas são realidades que vão simular outras coisas que ele vivencia, coisas de que ele, depois, quando ele retoma a consciência, ele vê, opa, eu acho que agora minha memória se reformulou percebendo que tem um potencial de risco naquele comportamento. Se eu continuar caminhando por ali, porque eu vi o predador, eu senti um medo ali, senti o cheiro do predador. Então ele começa a modificar o comportamento dele e isso acaba favorecendo a sobrevivência. E de certa forma, numa complexidade maior de comportamentos, a gente poder não ter o controle total sobre os nossos sonhos permite que outros aspectos do nosso cérebro, que não são conscientes, possam trazer a consciência para experimentar e reformular memórias e criar novas memórias, como o que a Mariana comentou. Então isso já é vivido. A Mariana trouxe o exemplo da máquina, criando novas memórias, mas nos nossos sonhos, no nosso sono, a gente passa por isso diariamente. Só que a nossa cultura faz que a gente fique muito tempo acordado, muito tempo no computador, a gente não tem um sono reparador, a gente vive um dia muito estressante, isso dificulta a gente entrar no sono REM. Então tem várias coisas que a gente está abrindo mão por conta de tecnologias. Acho que reforça um pouco do debate que a gente já tinha trazido. O que é escolher o sonho, né? Vamos supor que eu esteja aprendendo a tocar um instrumento. E aí eu quero sonhar que eu estou treinando para eu poder me aperfeiçoar. Mas quem disse que os aspectos conscientes do meu funcionamento cerebral conseguem prever todas as coisas que eu preciso aprender? Então, escolher os sonhos
quer dizer que eu estou delegando a alguns circuitos que a gente tem acesso à consciência e eles vão decidir pela gente. Quando a nossa tomada de decisão no mundo real, não só os aspectos conscientes pesam nessa balança, mas aspectos inconscientes também pesam na nossa tomada de decisão. A gente vê pessoas que têm lesão em pré-frontal tomando péssimas tomadas de decisão, porque tem modificações emocionais que seriam importantes para tomar de decisão, né? Enfim, então, também talvez não seja a melhor ideia. É tentador, né? E teria procura, mas sempre, ou ser totalmente baseado nisso, talvez não seja uma boa. Eu nunca joguei RPG, gente. João Pedro está falando aqui de RPG. Eu preciso resolver isso na minha vida. Ai, meu Deus. Acho que o Breno está com uma pergunta também. Aí depois eu puxo para o Luiz. Então, acho que primeiro de tudo, né, eu queria fazer só um comentário que eu não sei se o Dr. Tiago ele lembra de mim, mas quando tive o primeiro contato com ele, né, eu ainda era calouro na faculdade de medicina, tinha acabado de chegar do curso de ciência da computação, e a gente foi debater um outro assunto, né, sobre, depois de um episódio de Black Mirror também, e de certa forma isso me inspira a participar da Liga até hoje, então eu acredito que assim, essas discussões, esses debates, essas sementes, né, que a gente acaba plantando são muito importantes e vão gerando frutos e frutos, e eu sou muito grato mesmo pela participação de vocês dois. Depois, assim, quando o Dr. Tiago falou, né, da dificuldade o abismo, né, que existe hoje ainda entre o que a gente viu no Black Mirror e a nossa realidade hoje, isso é uma discussão que eu iniciei com ele até no último debate, né, porque realmente eu vim de ciência da computação, estava estudando, por exemplo, computadores quânticos que são capazes de resolver, né, esses problemas de processamento em teoria, e isso desenvolveu toda uma questão, enfim, hoje eu estudo o feedback, né, sensitivo em próteses robóticas. Teve até um grupo da Universidade de Pittsburgh que conseguiu fazer que um tetraplégico ele voltasse, né, a sentir algumas partes do corpo a partir de uma prótese, o estímulo cortical, né, e, enfim, eu fiquei trazendo isso, né, muito para o episódio, eu fiquei muito pensando o que o médico faz em San Junípero, né? O que nós, estudantes de medicina, deveríamos nos preparar para fazer em San Junípero? Porque se aquilo, né, se propõe a curar tudo, a gente pode diminuir, por exemplo, a nossa dor, a nossa aflição para zero, o que acontece com os médicos que cuidam do corpo, né? A gente tem muito esse debate sobre o médico que sabe cuidar do paciente, mas não... que sabe cuidar da doença, mas não sabe cuidar do paciente, né, na verdade. E, de certa forma, eu também queria aproveitar para perguntar, né, qual é o tipo de pesquisa que nos deixa, né, poderia nos deixar um pouquinho mais próximo desse objetivo, ainda que exista, né, um abismo entre a medicina de hoje e a tecnologia que a gente tem hoje. Qual é o tipo de tecnologia, de pesquisa que a gente pode desenvolver para que a gente ande nessa direção que parece solucionar todos os problemas do corpo? Eu não sei se deu para entender tudo. Talvez. Bom, não sei o que está mais perto. Eu diria que, em termos de áreas do conhecimento, a própria neuro é isso, né? Porque, no fundo, é uma coisa que fica claro no seriado, né? no episódio, né? Não importa muito o que é. O que importa é que você sinta aquilo. Né? Se aquilo existe, se aquilo é falso, aquilo meio que não importa. O que importa é criar sensações, seja elas onde elas estiverem, né? Na própria pessoa ou no software. Então, entender como a mente funciona para isso, então acho que seria a área da neurociência, mas está muito longe. O que o médico faria lá? O médico não faria nada lá. Inclusive, eu achei super estranho que tenha pessoas com profissões ali dentro, porque se você morreu e você vai querer ter uma profissão lá, de dia a dia, tinha um cara servindo bebida, tinha algumas pessoas pareciam estar trabalhando ali. O que são essas pessoas? Tipo, você ia escolher ficar trabalhando? Eu sempre achei aquilo estranho no episódio. Tipo, eu vou ficar servindo bebida, ou eu vou ser um médico, ou eu vou ser um advogado? Tipo, quem vai precisar de alguma coisa? Então,
Será? Breno, verdade, de repente não eram pessoas, né? Para o negócio funcionar, precisava ter alguns avatares ali para o negócio funcionar. É verdade. Agora faz sentido. Agora faz todo sentido. Então, não tem, né? Mas a questão de eternidade, né? De prolongar a vida, é uma coisa que a medicina sempre almejou. E não só prolongar a vida, por um lado, boa parte da medicina se volta para isso, mas, por outro, uma outra parte da medicina se volta para a qualidade dessa vida, né? E as outras áreas da saúde também, né? Então, também não as duas coisas são importantes, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu mais melhorar a qualidade de vida do que prolongar a vida em si, porque apesar de a gente ter aumentado a expectativa de vida ao nascer, né, em termos estatísticos, populacionais, se você olhar coisas antigas, você tinha um caso ou outro de pessoa que era longeva. Ou seja, não era uma coisa impossível para um Homo sapiens, era só difícil, porque você tinha um monte de doenças infecto-contagiosas, você tinha guerra, você tinha fome, você tinha coisas que impediam isso. Mas você tem registros de pessoas que chegavam aos 80, 90 anos há séculos atrás. Era raro, mas tinha. Ou seja, a gente não está botando as pessoas com 150 anos ou com 120. A gente não conseguiu isso ainda. Então, nem aumentar o potencial biológico a gente conseguiu, se vocês pararem para pensar. O que a gente conseguiu foi tirar coisas que atrapalhavam o nosso potencial, vamos dizer assim, né? Eliminação, erradicação de doenças, né? Através de antibiótico, de vacina, esse tipo de coisa. Também a situação violenta na questão mundial também, pelo menos guerras e tal, as pessoas também vão durar mais. Então, são desafios que são perseguidos ainda, né? Não sei se eu te respondi, mas talvez não, provavelmente não. Será que, assim, uma prioridade em perseguir esse desafio, em vez de, sei lá, uma forma de estender a nossa vida em 150 anos curando doenças X, será que isso é uma prioridade para a medicina? Como é que a senhora vê isso? Não sei. Eu tenho certeza que é, não tenho nem dúvida disso. É uma coisa que eu acho que boa parte de vocês brilharia os olhos se tivesse a oportunidade de perseguir, e é uma coisa que as pessoas iam querer também. Se for uma extensão com qualidade. São coisas diferentes, né? Não são a mesma coisa. E isso levanta questões éticas também, porque a quem esse conhecimento vai estar disponível, né? Você está preparado para pessoas que vieram depois de você não terem acesso a isso, você perder pessoas, netos, bisnetos, tataranetos, porque você teve essa condição e outros não tiveram, ou será que todo mundo vai ter? Você vai, como que, aí você vai todas aquelas questões sobre isso, né? Como que essas pessoas vão trabalhar, como que a sociedade vai funcionar com tantas pessoas idosas, então, ou então vai virar um San Junipero. Mas então, gente, no Harari, ele fala sobre essas coisas, isso é que é o mais louco, ele prevê alguns cenários assim, entendeu? Na verdade, porque ele foca muito também nessa interface cérebro-máquina e naquela coisa da máquina substituindo o homem em várias profissões, entendeu? E o que esses homens vão fazer a partir dessa substituição? Então, é uma leitura que eu acho que tem tudo a ver com a Liga de vocês, eu recomendo mesmo. Mas, enfim. Eu queria acrescentar, essa pergunta do Breno é muito difícil, né? Eu acho que ela traz uma reflexão filosófica, mas uma reflexão filosófica na nossa própria formação e no que a gente faz de profissão, né? O que a gente quer fazer nesse mundo. Mas eu queria resgatar a questão da Carolina, porque quem detém, né? A gente está fazendo muita tecnologia para estender a vida, mas quem está detendo isso? Né? E, de certa forma, aqui atende a gente poder estender a vida ou mudar a vida e que todo mundo queira a mesma coisa, né? Que daqui a pouco a gente vai poder ir para Marte, aí todo mundo vai querer ir para Marte. Então, assim, mas quem detém isso, né? E quem detém hoje a opção de não, ao invés de direcionar todos os nossos recursos para a gente recuperar o nosso próprio planeta ou a nossa própria saúde. E eu queria, né, nessa fala da professora Isabela, que eu concordo, né, é qualidade também, não só quantidade, eu acho que permeia a vida do médico, a vida dos profissionais de saúde, que assim, se a gente pudesse escolher, num grande dilema, assim, da vida, se a gente só tivesse duas escolhas, entre passar um ano
uma vida boa ou 10 anos com uma vida ruim. Assim, não tivesse outra escolha, a gente não ia querer passar um ano. E assim, isso reflete algumas coisas que a gente não percebe, coisas que são culturais, muitas vezes a gente não tem noção de que induzem a gente a repetir um discurso, uma memória, porque são memórias coletivas. Então, por exemplo, a gente no Brasil tem problemas em relação a cuidados paliativos, por exemplo. A própria administração, por exemplo, de opioides. Os Estados Unidos vive um outro cenário hoje oposto, né? Porque tem um problema no abuso de opioides, e aí gera outros problemas de saúde. Então, vejo que quando a gente fala de qualidade, entra nessa grande questão filosófica, né? Porque, no fim, você quer tirar o sofrimento, e aí isso é qualidade. Porque se o paciente é terminal, não importa se ele só tem mais um mês. Você vai deixar ele sofrendo, entendeu? E aí, quando a gente fala em termos de uma dimensão maior, a quem interessa? A pessoas que conseguem ter dinheiro e poder ter uma sobrevida de 150 anos. Mas é por isso que a gente não vai dar atenção a pessoas que, mesmo vivendo 50 anos, nesses 50 anos elas dormem, sei lá, 3 horas por dia, chegam em casa do trabalho, pegam o busão, fica 3 horas no busão, mora em lugar de violência e aí volta para trabalhar, porque assim, na verdade é só para conseguir comer alguma coisa. Na real, assim, se a gente não encarar que isso também é medicina, no propósito essencial de medicina, que é fazer esse bem, né, e dar bem-estar, dar vida, sobrevida e qualidade de vida a todas as pessoas, de certa forma, de forma muito aberta, né, e não só escalonar isso, então a gente, no fim, está refletindo sobre a nossa cultura e sobre a nossa própria profissão, nosso lugar aqui. E aí eu queria terminar minha fala em relação a isso, colocando que eu acho que a tendência, ou mesmo no San Junípero, e aí eu volto na fala da Mariana como exemplo, né, eu acho que assim, as memórias estão sendo ainda formuladas lá dentro, mesmo que isso seja possível. Então assim, por mais que não tenha mais doença, não tenha dor, as pessoas vão sofrer por conta dos próprios processos mentais, as memórias novas que estão surgindo. Elas podem chegar lá super felizes. Ah, que bom, tenho vida eterna. Também, Thiago. Oi? Se removendo das antigas também, se remoendo das antigas Sim, também. sim. Como aquela que o marido não tá lá, ela sente saudade, ela vai sentir saudade do marido. Isso. Ou eles conseguem também programar isso, eu não quero sentir saudade. Eu ia falar, pelo menos psiquiatra ia dar pra ter lá. Exatamente. Então, o Breno perguntou, eu pensei, psiquiatra eu acho que dava pra ter lá. Mas eu queria dizer, não do psiquiatra de hoje. Fica a dica, né? Eu acho que é a evolução da saúde mental. Porque quando a gente conseguir minimamente dar condição de saúde básica para todos, que nem isso a gente consegue, em termos de saneamento básico e atenção básica em saúde, que já é difícil, mas eu entendo que isso seria a base do próprio curso de medicina e dos princípios do profissional, não só de medicina, né, do profissional médico, mas todos os profissionais e cientistas e tudo. Aí eu entendo que está cada vez mais visível, né? Acho que a neurociência está fazendo uma revolução hoje e influenciando mudanças na cultura e nas culturas em geral, porque está fazendo a gente perceber que muito do nosso sofrimento é causado pelas nossas atitudes e atitudes que vieram antes das atitudes atuais. E isso nos deixa em xeque, né? Porque você fala, caraca, daqui a pouco eu estou em xeque-mate, porque eu mesmo me permiti chegar até aqui. E não adianta eu ficar querendo culpar o vizinho, e o outro vizinho, e o não sei quem, e o prefeito, o presidente, o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, é um somatório, né? E aí, de certa forma, isso cria muitos dilemas, isso cria sofrimento, como diz, sofrimento mental, mas que eu acho que, então, esse profissional, ele é um profissional também não só intervencionista, do sentido, assim, que a gente conhece, da evolução da medicina até aqui, com tecnologia, que eu sei que é o tema de vocês, mas eu acho que é um papel educacional que serve para saneamento básico, que serve para políticas públicas de atenção básica em saúde, e serve para saúde mental, e a gente sabe que a gente está vivendo também uma epidemia de saúde mental, agora com a pandemia do Covid, mais ainda. Então, eu acho que a evolução é de tecnologias de serviços. Hoje, a evolução das tecnologias, acho que o Breno pode falar um pouco disso, não é só em produto. A evolução hoje, em termos de tecnologia, é de serviços. E hoje o que está dando dinheiro é muito mais de serviços do que de produto. Hoje a pessoa te dá a impressora de graça, porque ela quer te vender o cartucho. Ela te dá o celular até de graça, porque ela quer vender o plano. Quer dizer, por quê?
porque é isso que vai mobilizar, né, a cultura atual, não só por tecnologia, mas em termos de conhecimento humano, interação humana, enfim. E eu acho que no caso da saúde a gente tem que pensar nisso também. A educação e as tecnologias educacionais, elas são fundamentais também para a saúde. E o papel do médico, eu sei que hoje vocês são muito envoltos com muito exame, né? Vocês aprendem a ler exame, a usar exame. Mas eu acho que a gente tem que usar também o lado humano, né? E para isso a gente tem que ter interesse e formar os médicos do futuro com essas tecnologias, de como que ele consegue, por exemplo, na cardiologia, o maior desafio da cardiologia é mudar hábito. Na verdade, é mudar a saúde mental, na psiquiatria também, e muitas outras doenças, né, é mudar hábito. Entendeu? Eu acho que assim, daria para ir mais em relação a isso, mas eu queria dar um ponto de vista meu do porquê que eu estou aqui. Porque fazer física, para um profissional que quer ser cientista, a física parece perfeita, porque a gente lida com muito mais controle, né? A gente diminui erro, a gente não está sujeito a erro, imperfeições, a gente não está sujeito a debates como agora está tendo em relação à pandemia, assim, usa tratamento preventivo, sei lá o quê. Quer dizer, na ciência é isso ou não é? Na física, né? Na ciências exatas. Então, assim, mas eu vim não só para a área médica, mas para a saúde mental, porque eu percebo que esse é o futuro. É isso que vai definir se a sociedade vai se autodestruir ou se a sociedade vai querer se construir. Né? E aí, claro, não estou dizendo de abandonar as outras tecnologias, mas é reconhecer o papel dessas tecnologias humanas. Claro que fruto de muito conhecimento de outras tecnologias, de outras ciências. Então, eu vejo dessa forma, eu finalizei aqui dando um pouco do meu ponto de vista, do porquê que eu estou aqui também. Acho que o Luiz quer falar também, tá com a mãozinha levantada. Você quer abrir o microfone, Luiz? Luiz Henrique? Era só um comentário sobre a limitação técnica mesmo. Porque o pessoal que joga videogame sabe que, assim, um jogo de mundo aberto com personagens que ficam lá de cena fazendo cenário e eles só dão, sei lá, tchau e andam, ocupa 80 gigabytes. Para você fazer para milhares de pessoas num cenário extremamente complexo, cheio de física, de comportamento geológico, climático, cada uma com uma coisa diferente, você vai precisar de um poder de processamento e armazenamento de dados que é muito grande, que eu acho que ainda vai custar bastante até a gente chegar. Era só esse comentário que eu queria fazer, assim, comparando com videogame. Perfeito. Luiz, é exatamente isso. E outra coisa, a complexidade, o ambiente ele vai ter que ser interessante para os usuários, vamos dizer assim, né? E até a Júlia botou aqui no chat, falando assim, eu acho que daqui a pouco ele vai ficar meio chato, né? Como é que vai ficar variando, né? Deixa eu ver como é que ela botou aqui. Eu acho que seria um tédio depois de algum tempo, a não ser quem... isso foi o que eu falei. Bem que eu falei que estava fazendo sentido. O que fazer num mundo sem consequências, permanentemente estável, uma eternidade em São Junípero não traria essa sensação? Exato, tipo, muito chato. Uma das coisas que eles vão ter que reproduzir nessa consciência é a motivação, né? A motivação depende de você ter objetivos, de você ter metas. Uma das nossas grandes metas na vida é não morrer. Então, você já elimina, talvez, uma das nossas grandes metas. A outra é ter qualidade de vida. Você também não vai ter ali porque você já morreu. Então, assim, como que fica isso? Então, eles teriam que ter, eu acho, uma variedade colossal de cenários, mas é como se, quando você está numa prateleira e você vê tanta opção de produto, que você nem sabe o que você quer escolher, e você fica até meio assim, eu acho que eu não quero nada. Acho que todo mundo já passou por isso. Então, se eles tiverem um computador com uma tecnologia inimaginável, como ele estava falando, que além de reproduzir isso tudo, ainda fizesse uma variedade, que eu pudesse sair daquele clima nos 80 e fosse, sei lá, agora eu quero ir para o fundo do mar. Agora eu quero, sei lá, eu posso ser qualquer coisa, né? Eu posso ser um peixe, talvez, eu posso ser um tubarão, posso ser uma ave de rapina, posso ser um extraterrestre, posso ser qualquer coisa. Então, eles vão criar essa variedade de cenário. Quanto tempo você vai ficar em cada cenário? Quanto tempo depois as pessoas abandonam o software, né? Não, já deu aqui, não quero mais.
Então, várias coisas que ficam aí no ar, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre metacognição, né? Exemplo do videogame, né? O videogame ele é criado para ter esses desafios de níveis, né? Então, se a pessoa não tivesse segunda fase, terceira fase, quarta fase, ia ser um tédio também, né? Então, acho que é isso que a professora Isabela comentou, e acho que o exemplo do Luiz é ótimo, não só em relação à demanda de processamento e à demanda de capacidade de armazenamento, mas em relação à estratégia, de como você faz para a pessoa continuar ativa, com vontade de viver. Porque senão ela vai querer, sei lá, achar um modo de suicidar, ela não vai ter como. Ou algo desse tipo, coisa pior, vai sofrer ali dentro. Então acho que o filme ajuda a refletir sobre o que é a nossa vida, né? A nossa vida, ela precisa também disso. O bem-estar, ele depende da gente estar sendo desafiado e motivado. Assim, de preferência o tempo todo, mas de tempos em tempos, de fases em fases, a gente perceber que a gente já não está mais na mesma fase. Já, às vezes nem quer mesmo viver uma outra fase, por melhor que ela tenha sido. Mas você sentiu uma certa evolução e você está aberto para a nova fase, né? Então, acho que essa é uma característica que tem a ver com a metacognição, que é o próprio conhecimento do conhecimento, né? E isso não depende do algoritmo, propriamente. Ou o algoritmo vai ter que mexer nos seus próprios pensamentos. Se o software ali do Junípero, ele tem essa separação entre o algoritmo externo e o algoritmo interno, respeitando a composição de memórias internas, então tem um ponto que só depende do indivíduo, que tem a ver com a metacognição. Ou seja, ele reconhecer o momento que ele está, não só das suas memórias, das suas experiências, das suas motivações, mas ele ser capaz de se propor uma nova fase. E ele buscar aquilo também. Então, isso, claro, a gente sabe hoje que, na verdade, existem sistemas motivacionais, sistemas emocionais, que nos impulsionam para isso, né? A gente conhece isso. Mas tem um outro fator que a gente diz que é top-down, né? Descendente, que é a partir de memórias ou de propósitos que a gente constrói a partir das nossas vivências e memórias anteriores, e a gente direciona. Mas o que eu percebo da literatura, assim, da neurociência atual, é que o ideal é o equilíbrio. A gente se permitir, a gente ter flexibilidade para se permitir novas experiências, mas é também a gente conseguir conduzir as experiências conforme uma meta, um propósito, porque isso mobiliza, né, nossa vida em torno daquele objetivo. Então, um equilíbrio disso. Se a gente é arrastado, o software poderia somente nos arrastar, nos conduzir, trazer estímulos e fazer a gente chegar até o fim de um objetivo, de uma fase. Mas isso é chato, quando você fala, opa, cansei de ser arrastado, agora eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, eu quero ser como a Isabela falou, eu quero ser um peixe, ou sei lá, eu quero viver uma coisa diferente. Gente, de humano eu já tô de boa. Então é isso, mas isso é uma coisa interna que nem sempre o algoritmo vai ter, né, acesso. Isso é uma complexidade a mais, porque a pessoa ia se sentir sendo modificada. Eu vejo isso em relação ao tratamento em saúde mental como um grande desafio, porque parte da dificuldade do paciente se tratar é porque ele é aquela questão da segurança, né? Ele está seguro sendo ele mesmo, mas ele sabe que sendo ele mesmo ele é recorrente os conflitos, não só internos, mas com o ambiente, com as pessoas que ele convive. Então, assim, essa transição ela é delicada, por isso que o processo de psicoterapia é delicado mesmo, que é muito personalizado. Então, o software teria que ter condições de gerar isso, através de robôs, talvez, como o barman ali, talvez tinha que ter um psiquiatra, um terapeuta que conseguisse conduzir isso, não somente fazendo a análise, mas propondo síntese, né? Ajudando a pessoa a criar uma nova meta na fase de vida dela, porque senão seria um inferno. E aí, para terminar, eu queria fazer também uma sugestão de seriado, parece super bobo, mas se chama The Good Place. The Good Place, não sei se alguém aqui já assistiu o seriado do Netflix, que acho que dá para falar o início ali, né, que a pessoa morre e vai para o paraíso. Mas esse paraíso pode se tornar um inferno. Então, acho que é como se fosse a gente imaginando esses desfechos do Junípero, né? Se a pessoa não estiver realmente num good place, e aí? Ou se o good place não for suficiente, porque a pessoa ia achar chato, e aí? E ela não vai poder processar a empresa, porque no caso ela já morreu. Ela já morreu, ela não tem como voltar, não tem... Enfim, mas é isso.
A gente tem a pergunta aqui do Gustavo ainda, e vocês podem dizer para a gente envolvendo como é que vocês estão de tempo também. Não sei se está tomando muito tempo de vocês, se alonga. A gente tem que confessar uma coisa, nós somos um casal, estamos na mesma casa. Não, então, se o pessoal estiver continuando aí, se estiver bem, tudo bem por vocês. Se a minha esposa permitir, eu fico um pouquinho mais. A gente ia fazer uma aparição meio Black Mirror, eu ia aparecer na cama dele de repente. Aí tô com preguiça de levantar, então. Não deu para fazer a surpresa. O Gustavo, pode abrir o microfone então, se sentir confortável? Sim, eu só me lembro de... o episódio de Black Mirror me fez lembrar de um livro que eu havia lido, que fala sobre um tema até bem parecido com o que estavam falando aqui, chamado Metamorfose do Intelecto Primário, um livro de ficção científica, foi publicado em 2002. Aí nesse livro, um cientista ele cria um robô que ele opera nas 3 leis da robótica do Isaac Asimov, que você não pode ferir um ser humano, que você tem que obedecer todas as ordens dos seres humanos, tem que proteger sua própria existência de acordo de que você não vai ferir as outras leis. Só que esse robô, ele é o intelecto primário e aí ele descobre um bug nas leis da física, ele descobre que tem um bug que permite com que ele consiga violar as leis de conservação de energia, e ele consegue reconstruir o universo inteiro a favor dessas 3 leis das 3 leis da robótica. E ele cria um universo perfeito, uma utopia, no qual todos os seres humanos conseguem ter tudo o que eles querem. Só que ele não pode modificar os desejos dos seres humanos, porque isso é proibido, isso é expressamente proibido pelas leis da robótica. Então as pessoas elas vivem uns 600 anos, só que as pessoas elas começam... é um livro relativamente pesado, assim, as pessoas começam a fazer coisas extremamente grotescas e violentas só para conseguirem sentir alguma coisa. Aí a personagem principal é justamente uma mulher de 90 anos que estava à beira da morte, assim como em Junípero. E aí ela é revivida... E aí, quando ela é revivida, ela percebe que ela não tem motivo para viver, só que ela não pode morrer, porque os robôs não deixam que ela morra, então ela começa ela cria um contrato de morte, ela passa 600 anos se matando de todas as formas possíveis para conseguir sentir algo, até que ela, no livro, ela vai buscar o criador desse robô para saber o porquê que ele fez isso, que é uma espécie de inferno que eles vivem, um inferno perfeito que eles vivem. E aí esse livro eu achei bem interessante, Metamorfose do Intelecto Primário, que são essas questões que são abordadas aqui como uma perfeição, uma utopia, pode parecer algo horrível, de certo modo. Cara, muito legal. Aquela boate lá, esquisitona lá, longínqua, era isso, né? O pessoal ali tava como? Lembra Frankenstein também. E lembra esse seriado que o Thiago falou do Good Place. Também é um pouco isso. Então, e é muito interessante, porque é um paraíso em que as coisas têm que ser perfeitas, né? E aí, mas o que é criar uma perfeição para muitas pessoas ao mesmo tempo? Então, tem todas essas... O que é o padrão de perfeito, né? Então, muito, muito engraçado. No início da fala também do Gustavo, eu também lembrei dessa perspectiva da consciência, e que é a perspectiva da ciência também, né? Que quanto mais você expande, maior é a fronteira com o desconhecido. Então, de certa forma, quem fez o robô não tinha ideia disso, achava que o robô ia ficar naquela limitaçãozinha dele de fazer aquelas operações básicas, mas acabou que ele evoluiu e conseguiu acessar um conhecimento muito mais amplo, que incluía as limitações impostas a ele como uma lei, mas que ele conseguiu criar, então, uma nova realidade, que aquela lei fosse algo muito pequeno perto dele. E os humanos estavam vendo esse robô como sendo um objeto muito pequeno frente aos humanos. Só que os humanos estavam subestimando essa capacidade da natureza, né? De que quando você conhece algo, você tem que se dar conta que você não conhece todo o resto. E, assim, também inspirado no professor Sérgio Mascarenhas, que me falava isso, né? Quanto maior, né, o seu conhecimento, maior a fronteira com o desconhecido. Então, isso eu falo para os meus alunos, e acho que coube bem agora na sua fala aqui. Então, a gente tem que lembrar disso. Eu sei que, assim, a formação do médico é uma formação que precisa ter, né, essa atitude, assim, muito assertiva, né, até porque envolve vida, envolve uma tomada de decisão a cada minuto. Mas é importante a gente se lembrar,
das nossas limitações. Acho que isso é da ciência, a ciência é a base da medicina também. A gente ter, né, cogitar, saber, não, o que eu tenho que proceder é assim, eu fui formado para isso, mas eu devo reconhecer que existe algo mais, que pode existir algo mais. Então eu vou acompanhar, vou continuar acompanhando meu paciente, eu vou continuar acompanhando a ciência, eu vou continuar acompanhando a evolução disso, porque existe ainda essa fronteira com o desconhecido. E nos coloca também em contato com o fato de que a nossa consciência ela não é individual. A gente compartilha conhecimentos, a gente compartilha experiências, não existe uma experiência isoladamente, né? E aí tem outros exemplos, né, de ficção, assim, por exemplo, vou pegar o meu cérebro, colocar no corpo da Isabela e o da Isabela no meu corpo. Beleza, mas vocês acham que vai ser a Isabela ou vai ser outra coisa, assim? Porque, na verdade, todas as entradas sensoriais vão passar por um filtro corporal. Não dá para dizer que o cérebro é somente ele, então esse objeto da consciência. E aí eu coloco essa coisa mágica. A consciência também tem a ver com as interações, né? Não só com o corpo, mas com o ambiente à nossa volta. Um exemplo disso é o auge agora da microbiota, né? Então a gente percebe que os micro-organismos que vivem no nosso intestino moldam muito da nossa saúde e também da nossa saúde mental. Então, assim, a gente está percebendo, né, essa fronteira do nosso conhecimento ao reconhecer esse papel da microbiota e, no caso da saúde mental, não só em relação à microbiota, a importância da consciência depender do que tem no ambiente que eu vivo, né? Então, se eu quero ter bem-estar e saúde, eu preciso me lembrar que o bem-estar tem que ser de todo mundo, da pessoa que, né, que cuida da minha casa, que faz a faxina, do cara que eu nem conheço, mas que eu vou encontrar na rua. Então, quer dizer, a gente está compartilhando uma realidade e ela molda a minha consciência e me coloca de frente com esse desconhecido. Se eu puder colaborar, né, com um mundo melhor, de certa forma, é com a minha própria consciência que eu estou colaborando. Acho que eu podia fazer uma fala final também, posso? Porque a gente está falando isso tudo, né? Mas me lembrei de um filósofo, que era o Epicuro, que ele fala que a morte é a ausência dos sentidos. Então, a gente não precisa se preocupar com ela, porque enquanto a gente está vivo, ela não existe. E quando a gente está morto, a gente não tem os sentidos para processar ela. Então, ela também não é um problema. Aí isso, voltando então lá na Grécia, não sei o que, você pensa assim, então por que criar um negócio desse? Se justamente a sua dor, o seu sofrimento, a sua doença, tudo vai se dissipar, né? E isso entra em inúmeras questões filosóficas e religiosas de cada um, né? Também, é claro, né? Mas se você pegar essa visão em consideração, você só vai criar problema se você botar um after, né? Um afterlife, né? Que você não teria, você vai criar um problema que não existe, né? Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Bem, pessoal, então, se ninguém mais quer acrescentar nada, eu queria mais uma vez agradecer muito à doutora Isabela, ao doutor Tiago, porque, assim, a participação foi incrível, a gente tem mais de 30 pessoas ainda na sala, e já são 2 horas e 40 de atividade ininterrupta da Liga, então, assim, estamos batendo um recorde hoje. Para a gente é uma satisfação enorme que tenham tantas pessoas interessadas, assim, a gente quer agradecer também a presença de cada um que ficou até agora e que acompanhou essa atividade com a gente. Essa foi uma atividade que ela foi planejada desde da criação da Liga, né, na verdade. Eu falei que a gente precisava ter uma aula dessa, a gente já tinha até uns palestrantes, né, na cabeça, e foi exatamente assim, foi melhor do que o esperado, na verdade, e eu só tenho a agradecer mesmo pela presença de vocês. Eu espero que vocês estejam conosco, né? A gente conseguiu encerrar com chave de ouro o nosso primeiro semestre da Liga, e semestre que vem eu queria dizer que a gente tem mais, vão vir muitos assuntos ainda mais interessantes. Eu acredito que, assim, se
doutor Tiago, a doutora Isabela também quiserem, né, já fica o convite para o retorno no semestre que vem, porque com certeza a nossa experiência com vocês foi incrível e muito acrescentadora para a nossa formação e para a nossa vida pessoal também, e profissional. Né? Muito Ô, obrigado, Breno, pessoal. posso fazer Oi. mais um merchan Claro, com pequeno? certeza. É porque a gente dá aula de neurociência cognitiva para medicina de Macaé. E, assim, eu estou nesse movimento de mudar disciplinas que eu dava antes para dar essa disciplina e algumas outras parecidas, assim. Então, a princípio, eu solicitei já para o próximo semestre para abrir algumas vagas para o Rio, por conta de que tem alguns alunos me pedindo para fazer PINC, e aí eu já estou com 3 alunos de PINC, então eu falei, vou tentar abrir a disciplina em Macaé e abro um número de vagas para cá. Então tá para se confirmar isso, mas só queria dizer para vocês que eu tenho feito esse movimento e que se houver demanda, eu acho que seria interessante criar essa disciplina aqui também. Mas é preciso que haja essa demanda para a gente chegar lá na graduação da medicina do Rio de Janeiro e criar uma disciplina aqui. Então, assim, eu teria o maior prazer de fazer daí uma turma mais cheia. A princípio, eu pedi 10 vagas só, né, 10 para Macaé e 10 para cá. Mas, assim, fica um mexer aí, de repente, se vocês tiverem interesse por esses temas aí que a gente fala, pode ser uma oportunidade para a gente conversar mais um pouquinho também. E é claro que a gente já de antemão, pelo menos eu de antemão, e digo que será um prazer estar aqui com vocês novamente aí numa outra oportunidade. E agradeço mais uma vez o convite. Também obrigada pelo convite, adorei. Matei um pouco as saudades dessas atividades que a gente fazia no circuito. Sigam as nossas redes lá. Tem vários posts legais. Esse filme lembra vários outros também, né? Que esses assuntos, né, perpassam outros filmes também. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero revê-los em outras ocasiões. E foi um prazer. Acho que aqui foi o lugar certo para fazer o merchan de abrir as vagas, porque na hora que você falou, já foi o olhinho do Breno brilhando, o meu brilhando, o Fernando brilhando. E vai bombar essa disciplina, gente do céu. A gente já ofereceu a neurociência cognitiva algumas vezes, né? Inclusive no PLE a gente ofereceu, mas sempre foi só para os cursos de Macaé. Hora a gente abria para medicina só, hora a gente abria para medicina e para os outros cursos da área de saúde também, né? Mas como agora está tudo remoto, a gente pensou, por que não abrir para o Rio também? Então, mas é o Thiago que vai levar essa disciplina dessa vez. Perfeito. Então tá, gente, eu coloquei ali, acho que primeiramente a confirmar se lá em Macaé vai se abrir, a gente solicitou, e solicitou para que abra a vaga também para os alunos daqui, que seriam só 10 vagas. Mas aí se vocês puderem também me ajudar nessa organização, de ter essa escuta, talvez a Liga representar essa escuta, né, eu agradeceria. E aí a gente pode pensar nessa segunda etapa, que seria conversar com a coordenação. Coloquei ali até no chat. Mas fico feliz já, só de vocês demonstrarem interesse, já penso que caso não aconteça para agora, eu fico à disposição. A minha vontade é grande para dar essa disciplina regularmente. Eu sei que vocês têm pouco tempo livre, mas seria uma disciplina optativa, que pode ser que atenda. Eu acho, né, assim, eu tento ao máximo trazer exemplos clínicos, mas também dar os exemplos de base, dar escuta para os alunos, né, essa experiência que eu tive lá com a professora Isabela e o professor Henrique, foi interessante porque eles gostam também de usar didáticas diferentes, mais interativas com os alunos, eu adoro isso, fazer seminário, fazer produção de material para se botar online, então aquilo já é uma avaliação da disciplina, então não precisa ter exatamente uma prova, né, pode ser uma avaliação de outro tipo, e acho que enriquece, especialmente para se falar em neurociência e comportamento humano. Tá bom? Seria um prazer. Com certeza vai ser um prazer, inclusive até requisitar essa disciplina, né? A gente tem um contato já adiantando com a coordenação, né, de graduação da Faculdade de Medicina, tanto pela Liga, eu também, como representante de turma, consigo muito falar com os coordenadores de graduação e com certeza eu vou lembrar dessa oportunidade que o senhor está falando para a gente agora. E assim, já sabe que tem muitos interessados. Né? Legal. Que bom, fico feliz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido todo o semestre conosco e tenhamos mais atividades como essa, né?
Legal, obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, professores. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite.